The angels bow down at the thought of you. The darkness gives way to the light for you. Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 12. O livro de Atos foi escrito por Lucas, mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E nesse capítulo nós encontramos 3 histórias interligadas. Acompanhem comigo do verso 1 ao verso 11, primeiramente. Diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Ou seja, ele matou a Tiago. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam no cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Verso 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Agora vamos ali no verso 21, do verso 21 até o 24. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: É a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Aqui nesse capítulo nós encontramos 3 histórias interligadas. Na primeira, o rei Herodes, que está no trono. E ele se decidiu a eliminar a igreja que estava nascendo ali. Aparentemente ele tinha o poder nas mãos, né? E pelo que a gente vê lá no início do capítulo, elas já estavam manchadas pelo sangue de Tiago. A mentalidade de Herodes, nessa mentalidade política, vendo que isso agradava aos judeus, o que ele havia feito com Tiago, ele também mandou prender a Pedro. Pensou: agora eu vou ficar famoso. E no fim do capítulo, Herodes cai ferido pelo anjo do Senhor e foi comido de vermes, no momento em que ele parecia ser um ser divino para si mesmo, diante de sua corte e de seu povo. Na verdade, Herodes era uma triste paródia da divindade. No seu orgulho e vaidade, ele resolveu brincar de Deus. Acabou se tornando um monumento do que representa a ilusão do poder. Os seres humanos, eles continuam simplesmente humanos. Não importa a sua pretensão. A gente vê também aqui Pedro, condenado a morrer, aparece exausto e abandonado por trás de sólidos muros, ligado por algemas a 2 guardas,
fortemente vigiado por sentinelas postados nas portas de ferro da prisão. Mas Pedro não estava ali esquecido por seus irmãos e irmãs. E aqui nós encontramos aqui surge uma realidade da igreja, a comunidade do Espírito, fundamentada na oração. Pedro também não foi abandonado por Deus de maneira alguma. Deus envia um anjo. E Deus, então, coloca ali um sono profundo nos guardas, elimina as correntes e conduz o apóstolo para fora. Despercebido de todos. Coisa impressionante, não é? Tiago, por outro lado, aparece num contraponto do texto bíblico. A gente vê algo extraordinário, impressionante, que Deus realiza a favor de Pedro, mas a gente vê aqui Tiago completamente nas sombras. Estranho isso, né? Um milagre impressionante por um lado e o outro que, tão fiel quanto, é deixado a morrer, a sofrer nas mãos de Herodes. Há apenas algumas palavras em relação a Tiago. A história de Tiago sugere que a história da igreja não é apenas uma cadeia de vitórias e mais vitórias e libertações, como sugerem os pregadores atuais. E da mesma forma, a vida humana é, por vezes marcada por sofrimento, perplexidades, derrotas e morte. Assim é a vida humana. Por que Pedro foi liberto e não Tiago? Por quê? Nós não vamos ter uma resposta conclusiva para isso. Mas eu acredito que nós podemos entender aqui que, no fim, não há um esquecimento da parte de Deus. Apenas uma participação no mistério da vida e morte de Jesus Cristo. Tiago, ele foi como a própria palavra diz, como a própria Bíblia diz, um co-participante do sofrimento de Cristo. A história de Tiago não é deletada simplesmente, como se não houvesse valor nela. Não. Mas os antigos pais da igreja cunharam a seguinte expressão: o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Então ele não ficou esquecido. E é exatamente esse o ponto que Lucas aqui deseja enfatizar para nós. E essa narrativa conclui ali no verso 24, com uma inequívoca nota de triunfo, que diz: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Eu creio, portanto, que o sofrimento de Tiago não foi em vão. O que ele passou não foi à toa. E ele teve o seu sangue derramado, mas, como mencionei, serviu de semente o seu sangue para testemunho a muitas pessoas. Essa derrota aparente de Tiago pode ser estranha para alguns de nós. Nós vemos nessa mesma história vitória, derrota aparentemente, mas foi um forte testemunho, um poderoso testemunho. E muitos, através do testemunho de Tiago, se levantaram e seguiram esse mesmo caminho. Que eu e você, em meio a vitórias, em meio a possíveis derrotas, que tenhamos a percepção de que o Senhor não se esquece. Tenhamos essa percepção de que Ele não abandona. Tenhamos a percepção de que nada acontece em vão. Se nós estivermos dispostos a viver por Ele, tudo aquilo que acontecer em minha vida, em sua vida, que seja para honra e glória do Senhor, e que muitos possam ver esse poderoso testemunho e se achegar a esse Deus maravilhoso. Amém? Alguém gostaria de comentar algo antes de finalizarmos aqui? Fala, Jaque. Abre seu microfone aí. Duas coisas a gente, fica se perguntando mesmo, Por que que um foi liberto e o outro não? E isso acontece na nossa vida a todo momento, Às vezes a gente se questiona
algumas situações da nossa vida. Por que que fulano foi curado, Beltrano não, né? Por que que um ficou lá anos lutando e sofrendo, outros morreram tão rápidos, né? E realmente a gente não vai ter essa explicação conclusiva, né? Mas, por outro lado, também, eu gosto muito dessa frase que o pastor citou. Desde quando eu ouvi, eu nunca mais esqueci, que o sangue dos mártires é semente. Eu gosto muito de a gente ver propósito nas coisas, né? Principalmente quando, numa situação da questão do Tiago, né? Mas, igual Deus, a gente sabe que Deus tem sempre um propósito em tudo. Agora, eu gosto de ver Pedro, assim, uma coisa que me chamou a atenção Tiago já tinha morrido, né? E Pedro foi para a prisão. Então, ele era o próximo. E aí a gente vê um Pedro diferente aqui nessa passagem, né? Porque ele dormia profundamente. Ou poderia ser um cansaço muito grande, ou então ele poderia estar em paz, tranquilo, de que a vida dele estava nas mãos de Deus. Eu até assim, alguém, por mais cansado que esteja, se você está à beira da morte, como que você vai dormir? Eu fico pensando, né? Então a gente vê um Pedro aqui bem diferente daquele Pedro da tempestade, né? Que estava apavorado lá e preocupado. Jesus, você não está preocupado com a gente? O mundo está acabando aqui, está desabando tudo, você está dormindo? Então esse Pedro já era um Pedro que é mais parecido com Jesus, né? Porque Jesus, em meio àquela tempestade, ele estava dormindo tranquilamente. E aí a gente vê Pedro aqui dormindo tranquilamente também. Então, assim, acho que já era um Pedro bem diferente, já tinha entregue totalmente a sua vida nas mãos de Deus, e não importava a situação que viesse na vida dele, ele ia estar tranquilo. Aquela paz que Jesus deu para ele ainda permanecia no coração dele. Então, isso é que faz, às vezes, a gente dormir tranquilamente, é a paz. Mas não a paz das circunstâncias, é a paz de Jesus. Uma outra coisa que é muito importante aqui, que eu ressalto, é a questão da oração intercessória. Então, o poder que tem alguém está orando por você, né, por uma situação, por uma causa. Então, eu vejo isso muito forte nessa passagem também. Então, são uma das coisas que me chamou a atenção, que me chama a atenção, né, nessas passagens aqui. Uhum. Legal. Ótimas observações, Jack. Obrigado. Alguém mais gostaria? Eu acredito que o relacionamento com Deus, ele é construído através da confiança, né? E Jesus disse isso, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, assim, a confiança, ela só vem através de relacionamento. Isso todos nós já sabemos, estamos cansados de saber. Mas muitas vezes na vida prática a gente se flagra não demonstrando confiança nesse Deus, né? Então, esse relacionamento, Pedro, como a Jaque falou, ele, conforme ele foi andando cada dia com Deus, ele foi aprendendo a confiar nesse Deus. E aí lá no final, ele tinha condição de dormir na véspera da morte. Então, eu fico pensando em mim, né? Cada um acho que está pensando em si mesmo. Será que eu confio em Deus a ponto de entender que seja qual for a decisão dele para minha vida hoje, ele é bom o tempo todo, ele é confiável o tempo inteiro? Né? Será que eu confio e descanso nesse Deus? Eu entrego assim, tá aqui, Senhor, meu problema é esse, tá me angustiando, tá me perturbando, tá aqui na tua mão. E respiro confiante de que ele vai fazer o melhor para mim, né? É confiança. Se eu não andar com esse Deus todo dia, eu não tenho condição de desenvolver confiança nele, né? Aí eu posso até dizer, eu tenho fé, eu confio, mas na vida prática, na hora de demonstrar isso, a gente quer resolver do nosso jeito, a gente se atropela, a gente já não confia mais em nada, a gente precisa pensar se está desenvolvendo confiança nesse Deus a ponto de falar, não,
como aconteceu com o Tiago, né? Morrer ao fio da espada ali, uma pessoa que dedicou a vida a ele. Não, ele fez o melhor, ele fez o que era, o que a gente, conhecendo o futuro, faria também, né? É confiança. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Amém. Alguém mais? Ok. Vamos orar então? Vou pedir para Cássia orar. Falou tão bonito. A Jaque também falou bonito, mas vou pedir para Cássia orar. Pai bondoso, nós queremos louvar ao teu nome. Louvar porque sabemos que o Senhor é sábio, é perfeito e é fiel. E porque o Senhor tem total interesse em cuidar da nossa vida. Nos ajude, Senhor, nesse aspecto da entrega da nossa vida a Ti. Porque entregando a Ti, sabemos que o melhor sempre vai acontecer por nós. Ainda que no nosso julgamento talvez não seja o melhor, sabemos, através da confiança que temos em Ti, que o Senhor sempre fará o melhor por cada um de nós. Nos ajude a neste dia, nessa hora, confiar em Ti, confiar a Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Abençoe a cada um aqui, cada uma das famílias, cada um dos anseios. Pai, nos ajude a fortalecer a nossa esperança, a nossa confiança de que o Senhor está no controle da nossa vida. Obrigado, desde já te agradecemos, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Deus os abençoe. Nos encontramos amanhã mais uma vez.